Bom dia, tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Nós somos graduandas do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão. E minha equipe ela é composta por Ana Natália Pinheiro dos Santos, Anne Gabriele de Brito Martins, quem vos fala, Catarine Nogueira Marques, Lorena Cristina Souza Costa e Maria Fernanda Viana Magno. E agora vamos dar continuidade às apresentações dos vírus de importância veterinária e ou saúde pública, falando da família Orthomyxovirida, o influenza vírus. A família Orthomyxovirida, ela abriga importantes patógenos, tanto de humanos quanto de animais. E esses patógenos, eles estão essencialmente associados com infecções respiratórias. A denominação da família, ela deriva do latim e ela reflete uma importante característica biológica desses vírus, pois mixo significa muco e ortho significa verdadeiro. Ou seja, eles são os verdadeiros vírus do muco, isso em referência à sua propriedade de penetrar através do muco e infectar células do epitélio respiratório. Essa denominação ela foi utilizada para diferenciá-los de outra família de vírus que também estão associadas com infecções respiratórias, que seria a família Paramyxovirida. Ambas as famílias elas compartilham de algumas propriedades biológicas, mas elas são diferentes do ponto de vista tanto estrutural quanto genético. Os orthomyxovírus eles causam infecções respiratórias de pessoas e animais, conhecidos como gripe ou influenza. Assim, elas são conhecidas popularmente como o vírus da gripe ou vírus da influenza. A influenza ela é a principal doença respiratória humana e um dos principais problemas de saúde pública no mundo inteiro, além de ser uma importante causa de perda econômica em animais de produção. Historicamente, os vírus da influenza eles têm sido envolvidos em epidemias de grandes proporções que ceifaram a vida de milhões de pessoas. Isso se dá pela sua constante evolução genética e antigênica, já que esses vírus eles são considerados uma das principais ameaças de saúde pública mundial. Como, por exemplo, temos a gripe espanhola, que a gripe espanhola ela foi uma doença provocada por uma mutação do vírus da gripe que levou à morte de mais de 50 milhões de pessoas, afetando toda a população mundial, isso entre os anos de 1918 e 1920, durante a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, aqui no Brasil, estima-se que essa doença matou mais de 10 mil pessoas no Rio de Janeiro e 2 mil pessoas em São Paulo. Outra doença, que ela também está relacionada ao vírus da influenza, seria a gripe suína. O H1N1 ele foi a primeira das pandemias registradas do século XXI. O vírus ele apareceu primeiramente em porcos no México, isso em 2009, e rapidamente ganhou o mundo. Ao todo, estima-se que 16 mil pessoas foram mortas. E aqui no Brasil, estima-se que 627 pessoas foram contaminadas, isso em um espaço de tempo de 2 meses, segundo o Ministério da Saúde. Uma terceira doença também relacionada ao vírus da influenza seria a gripe aviária. Desde 2003, essa gripe ela tem produzindo surtos em aves de países asiáticos e recentemente ela foi detectada em países africanos também, assim como em aves silvestres na Europa. O vírus H5N1, por enquanto, ele é bastante virulento em aves, já tendo matado milhões delas, mas ela também pode ser letal para seres humanos. Porém, esse vírus ele não é tão virulento, pois ele não é transmitido por via aérea. Morfologia e características. Os vírions do orthomyxovírus, eles são vírus grandes, pleomórficos e também possuem um envelope, além de conter de 7 a 8 moléculas de RNA de polaridade negativa como genoma. A natureza segmentada do genoma proporciona condições para a ocorrência de recombinações do tipo ressortimento. Nesses eventos, ocorre a redistribuição dos segmentos genômicos entre duas cepas virais, originando outros vírus, porém com genótipo e fenótipos mistos.
Esse mecanismo genético, ele permite aos vírus da influenza evoluir rapidamente e tem sido responsabilizado pelo surgimento de cepas altamente virulentas associado com doenças severas e alta mortalidade, principalmente em humanos. Uma outra característica marcante dos vírus da influenza é a alta variabilidade antigênica das glicoproteínas de superfície. Essa variabilidade, ela permite ao vírus persistir indefinidamente na população, através de mutações e seleção de variantes, que não são neutralizadas pelos anticorpos produzidos pelo hospedeiro. A grande variabilidade antigênica, principalmente dos vírus humanos, ela constitui-se em um obstáculo quase intransponível para a produção de vacinas permanentes e de uso mundial. De uso universal. Hospedeiros. Os hospedeiros naturais dos vírus da influenza são aves aquáticas e migratórias de várias espécies. Nesses animais, o vírus ele replica no intestino sem produzir sinais clínicos e é excretado em altos títulos nas fezes. Curiosamente, o vírus ele se mantém muito estável geneticamente nesses hospedeiros, provavelmente por ausência de pressão imunológica seletiva. No entanto, a ocorrência ocasional de ressarcimento de segmentos genômicos entre cepas diferentes ou de outras mutações pode resultar em alterações marcantes no fenótipo viral, com o surgimento de variantes capazes de infectar humanos e outros mamíferos. Após a sua transferência para novos hospedeiros, esse vírus ele geralmente apresenta uma rápida evolução genética através de mutações. Esses variantes eles podem também apresentar virulência aumentada para seus hospedeiros naturais e para aves domésticas. Acredita-se que os vírus da influenza que infectam humanos e animais domésticos provavelmente se originaram de ancestrais oriundos de aves aquáticas e migratórias. Isso em um passado recente ou remoto. Ou seja, os vírus da gripe, eles são potencialmente zoonóticos, ao contrário do que era historicamente considerado. Por essa razão, considera-se que as aves aquáticas se constituem em um imenso reservatório de vírus da influenza, podendo transmiti-los a pessoas, mamíferos e aves domésticas. Um exemplo recente foi o surgimento de variantes aviárias do genótipo H5N1, altamente patogênicos para humanos e para outros mamíferos. Outro exemplo da habilidade desse vírus de cruzar a barreira de espécies é o vírus H3N8, que foi transmitido de equinos para cães, nos quais produz uma doença severa. Após a adaptação aos seus novos hospedeiros, os vírus eles se tornam relativamente específicos e passam a apresentar uma capacidade restrita de infectar espécies heterólogas. Essa barreira interespécies, no entanto, ela parece ser tênue e temporária, e os vírus podem ocasionalmente evoluir e se tornar capazes de cruzar a barreira de espécies e infectar outros hospedeiros. Estrutura dos vírus. Essa família apresenta vírus grandes, envelopados e pleomórficos e pode apresentar forma esférica, filamentosa ou forma de rim. Os vírus são sensíveis a temperaturas elevadas, apresentando curta durabilidade em condições ambientais e sua capacidade de infecção é inativada em 30 minutos a 56 graus Celsius, ou também sobre o pH 3. Eles são sensíveis a solúveis lipídios, incluindo éter e o cloroforme, e também ao detergente. O seu envelope é um envelope lipídico que apresenta aproximadamente 500 projeções, também chamadas de espículas, de 10 a 14 nanômetros. São formados principalmente pela HA e NA e também apresentam a M1 e a M2. As projeções formadas pela HA são mais longas do que a NA e apresentam uma certa aparência de cogumelo, como pode ser vista nessa imagem. A HA é uma proteína multifuncional responsável pelas ligações dos vírus aos receptores celulares e pela fusão do envelope com a membrana endossomal. Possui a propriedade de aglutinar eritrócitos de animais e também contém principais epítopos que são alvo de anticorpos neutralizantes.
A variabilidade antigênica da H também é utilizada para classificar os isolados de campos em subtipos. Já a NA, ela se organiza em tetrámeros e está presente em menor quantidade no envelope se comparado à HA. Se constitui da segunda proteína responsável pela classificação dos vírus em subtipos. E essa proteína também possui uma região alongada, chamada de haste, cuja extremidade está associada com membrana, e uma região globular, que é responsável pela atividade biológica. A M2 é uma proteína integral que está presente em poucas cópias no envelope viral. Essa proteína está presente em arranjos tetaméricos que ultrapassam toda a espessura da membrana, formando uma espécie de canal que permite a comunicação entre os compartimentos internos e externos. Essa M2 funciona como um canal de íon, que possui um papel importante em duas etapas distintas do ciclo de replicação, que é durante a penetração e durante a maturação dos vírions. A M2 é um componente mais abundante dos vírions, apresentando aproximadamente 3.000 cópias por vírion. A camada formada por esta proteína está intimamente associada com a face interna do envelope e medeia as interações entre o envelope e os nucleocapsídeos. A M1 também desempenha um papel estrutural importante, conferindo certa rigidez às estruturas dos vírions e também é importante durante o processo da morfogênese. Os nucleocapsídeos são encontrados no interior dos vírions e se apresentam como bastões helicoidais flexíveis. Cada nucleocapsídeo contém um segmento de RNA que é conjugado com múltiplas cópias da proteína NP. O complexo de RNA mais NP é denominado ribonucleoproteína, também conhecida como RNP, e é relativamente estável, permanecendo associado durante todo o processo da transcrição e da replicação do genoma. E também associadas às RNPs são encontradas 3 proteínas que fazem parte do complexo de polimerase. Essas proteínas são a PB1, que é a polimerase básica 1, a PB2, que é a polimerase básica 2, e a PA, que é a polimerase ácida. O genoma desses vírus é constituído por 8 moléculas lineares de RNA de sentido negativo, numerados de 1 a 8. Os segmentos de 1 a 6 codificam uma proteína cada, já os segmentos de 7 a 8 codificam 2 proteínas cada um. Os segmentos genômicos apresentam a mesma organização geral, possuindo um gene na região central, flanqueado por sequências não codificantes altamente conservadas nas extremidades 3 e 5. Essas sequências são parcialmente complementares e permitem a formação das estruturas que lembram a cabo de panela durante o processo da transcrição e da replicação. Cada segmento genômico encontra-se recoberto por múltiplas cópias da proteína NP e está associado com algumas cópias das proteínas que formam o complexo da replicase e transcriptase. A família Orthomyxoviridae possui 3 gêneros principais, a influenza do tipo A, B e C. Aqui temos a influenza do tipo A, que é a mais comum e mais importante dos 3 tipos. Ela possui em sua superfície as glicoproteínas hemaglutinina e neuraminidase, e conforme a variabilidade antigênica dessas glicoproteínas, podem formar diversos subtipos do vírus. A influenza A tem como reservatório natural os seres humanos, as aves e os mamíferos, e possui uma grande importância sanitária, devido à sua alta taxa de mutação. E essa alteração maior leva ao surgimento de um novo subtipo da influenza A, que pode resultar em pandemia, devido à população não estar imune. A influenza B atinge apenas os humanos e possui pouca variabilidade. Ele também possui em sua superfície as glicoproteínas hemaglutinina e neuraminidase, mas não são divididos em subtipos como a influenza do tipo A. Ao invés disso, eles são separados em 2 linhagens geneticamente distintas e com variações dos genes que codificam a hemaglutinina. Temos então a linhagem Victoria e Magata. Por fim, a influenza do tipo C possui como reservatório os humanos e os suínos, e tem pouca importância epidemiológica, já que provoca uma doença leve a assintomática, e usualmente não está associada a nenhum tipo de surto ou epidemia. A influenza do tipo C, ao invés de possuir hemaglutinina e neuraminidase em sua superfície, igual às outras
influenzas, ela possui a proteína que é a função de hemaglutinina enterase. Uma informação extra é sobre outro gênero da família Orthomyxoviridae, que é o gênero Togovírus, mas ele apenas abrange os carrapatos, então ele não possui até agora nenhuma doença associada aos animais vertebrados. Os ortomyxovírus se constituem em exceções entre os vírus RNA, pois a replicação do genoma ocorre no núcleo da célula hospedeira. Os nucleocapsídeos contêm as enzimas necessárias para a transcrição e replicação do genoma. O complexo polimerase PA mais PB1 mais PB2. No entanto, o vírus necessita subtrair componentes celulares como oligonucleotídeos com CAP para a produção de seus RNA mensageiros. Durante o ciclo, as proteínas não estruturais e algumas estruturais produzidas no citoplasma são importadas para o núcleo, onde participam de ciclos adicionais de transcrição e replicação, e, tardiamente, participam da formação dos nucleocapsídeos. O vírus da influenza se multiplica com eficiência em embriões de galinha e em fibroblastos de aves, principalmente em linhagens celulares de mamíferos. A replicação em cultivo celular, principalmente de isolados recentes, pode não produzir efeito citopático evidente. Assim, o vírus pode ser detectado e quantificado no sobrenadante dos cultivos, ou no líquido amniótico dos ovos embrionados, pela técnica de hemaglutinação. A transcrição dos RNA genômicos é realizada pelo complexo transcriptase-replicase, que está associado às RNPs, e cada proteína deste complexo desempenha funções diferentes. A PB1 possui atividade endonuclease, necessária para a subtração de oligonucleotídeos celulares que servem de primers para o início da transcrição. A PB2 possui atividade polimerase e se constitui na replicase viral, realizando as funções de transcrição e replicação do genoma. A função exata da PA não é conhecida, mas esta proteína é um componente essencial do complexo. A transcrição se inicia logo após a penetração das RNPs no núcleo, e cada segmento genômico é transcrito individualmente. A transcrição é precedida pela clivagem e subtração de segmentos de mRNAs celulares. Essa atividade é atribuída a PB1, que possui atividade de endonuclease, ou seja, essa enzima literalmente furta segmentos de mRNAs celulares para benefício do vírus. Os oligonucleotídeos subtraídos pareiam com uma pequena sequência próxima à extremidade 3 do RNA genômico e servem de primers para o início da transcrição. Como resultado da polimerização a partir da extremidade 3 desses primers, o mRNA virais sintetizados possuem a estrutura CAP, que é necessária para a sua tradução. A replicação dos RNA genômicos ocorre em duas etapas: síntese do RNA antigenômico ou complementar e síntese de vRNA utilizando o RNA antigenômico como molde. A síntese do RNA antigenômico não envolve a subtração de oligonucleotídeos de mRNA celulares. Inicia-se exatamente na extremidade 3 do genoma e termina exatamente na extremidade 5. Dessa forma, os RNAs antigenômicos são exatamente complementares aos vRNAs. Os dois tipos de transcrição observados durante a replicação desses vírus, ou seja, a transcrição dependente de oligonucleotídeos com CAP, com a produção de mRNA, e a transcrição independente de primer para a produção de RNA antigenômico, parecem envolver complexos transcriptase-replicase diferentes. A antiterminação, que permite ao complexo transcriptase seguir transcrevendo até o final do segmento e produzir a cópia antigenômica completa,
parece ser dependente do acúmulo da proteína NP. Dessa forma, o acúmulo dessa proteína e alterações específicas na composição do complexo polimerase seriam responsáveis pela transição entre transcrição e replicação. Essa transição ocorre em fases avançadas do ciclo e culmina com a produção dos RNAs genômicos, também chamados de vRNAs, para serem incorporados nos vírions. Em todas as etapas da replicação, os RNAs de sentido antigenômico e genômico são rapidamente conjugados com múltiplas cópias da proteína NP. As RNPs, contendo o RNA antigenômico, permanecem no núcleo para servirem de molde para a síntese de mais cópias de RNA genômico. Em contraste, as RNPs que contêm os RNAs genômicos são eficientemente exportadas para o citoplasma, principalmente em fases tardias do ciclo. Muito bem. Agora falando um pouco sobre as afecções clínicas e a importância veterinária, vamos destacar o vírus da gripe ou influenza tipo A, porque ele é um patógeno encontrado em várias espécies, incluindo seres humanos, porcos, aves, cavalos e até mesmo baleias. O vírus da influenza equina afeta as vias aéreas superiores desses animais. É altamente contagiosa e geralmente aparece sob a forma episótica, que é uma epidemia animal. Portanto, tem uma grande importância para o Brasil, já que nosso país possui o quarto maior rebanho equino do mundo. Existem dois subtipos antigênicos importantes. O H3N8, que encontra-se amplamente disseminado na população equina mundial, e o subtipo H7N7, que foi muito comum no passado, mas atualmente é considerado praticamente eliminado por causa dos baixos níveis de prevalência. A transmissão se dá pelo contato direto com secreções de animais contaminados ou através de aerosóis contendo partículas virais. Os surtos estão associados ao deslocamento e à reunião de equinos para exposições, vendas, corridas ou treinamentos. O período de incubação da doença é de 48 horas e a recuperação leva em média 3 semanas. Bom, após a exposição ao antígeno pelas vias aéreas, a replicação vai acontecer no epitélio do trato respiratório superior, que vai resultar na destruição do epitélio ciliado e na hipersecreção das glândulas da submucosa, especialmente na traqueia e nos brônquios. Os sinais clínicos são a hipertermia, com picos nas primeiras 48 horas, apatia, dificuldade respiratória, corrimento nasal e ocular, uma tosse seca e a perda de peso. Em animais imunocompetentes, a recuperação leva 3 semanas. Já em animais imunossuprimidos, podem acontecer diversas complicações, como a miocardite, a encefalite, a hemorragia pulmonar, induzida por exercícios físicos, e também a invasão por patógenos oportunistas, como por exemplo o Rhodococcus sequi e o Streptococcus equi. Para o diagnóstico, é feita a coleta de suaves nasais para a realização de testes sorológicos e raramente o isolamento de vírus em ovos embrionados, porque não são todos os laboratórios que fazem. Os testes imunoenzimáticos, como por exemplo de ELISA, utilizados em humanos, estão sendo adaptados para a detecção rápida de H3N8 nos animais. Já o tratamento, por causa dos custos do diagnóstico e do tratamento com antivirais, geralmente é feita uma terapia de suporte e muito repouso para os animais. Medidas sanitárias também devem ser tomadas para o controle da influenza equina, incluindo o isolamento dos animais afetados e a desinfecção das instalações contaminadas. Essa doença possui notificação obrigatória por parte do Ministério da Agricultura, necessitando de avais para emissões de guia de transporte ou participações em competições, porém nem sempre isso é respeitado. Os animais podem receber a vacina, que tem duração de 1 ano a partir dos 6 meses de idade, e uma característica importante da influenza equina é a ausência de proteção cruzada entre os dois subtipos, o H7N7 e o H3N8. Esse fator torna necessária a inclusão dos dois tipos na formulação da vacina. A influenza suína é uma enfermidade respiratória altamente contagiosa causada pelo vírus da influenza suína tipo A, CIV. Ela primeiro foi descrita em 1918, coincidindo com a maior pandemia de influenza humana, a gripe espanhola. E os dois subtipos co-circulantes, H1N1 e H3N2, são endêmicos de populações de suíno por todo o mundo.
O principal modo de transmissão se dá pelo contato direto com secreções nasais de suínos infectados ou por partículas virais em aerosóis, onde os vírus rapidamente se disseminam em um rebanho, podendo fazer com que alguns animais sejam portadores por vários meses. Como os suínos são suscetíveis tanto aos vírus aviários quanto aos vírus humanos, eles estão frequentemente envolvidos na transmissão interespécie. O vírus da influenza aviária, ele não se replica de forma tão eficiente assim em células humanas e vice-versa. Entretanto, ambos os vírus eles vão se replicar muito bem nas células traqueais de suínos. Por isso, as recombinações gênicas que acontecem durante essa dupla infecção, elas podem gerar novos vírus que vão ter a hemaglutinina e ou a neuraminidase aviária, mas que também vão ser capazes de infectar humanos e até mesmo causar epidemias ou pandemias, como a de H1N1 em 2009. Após a infecção, o vírus multiplica-se nos epitélios nasal, traqueal e brônquico. A infecção vai estar restrita ao trato respiratório e o pulmão é o principal órgão-alvo, resultando em necrose e consolidação pulmonar, geralmente nos lobos cárdicos e apical. Os sinais clínicos característicos são a tosse, dispneia, febre, anorexia, prostração, corrimento nasal e ocular, dificuldades respiratórias, que em animais imunocompetentes são seguidos de uma rápida recuperação em até 6 dias. A fase aguda da doença persiste por mais de 72 horas após o declínio da replicação viral e a mortalidade é baixa, exceto em leitões e animais imunossuprimidos ou atacados por micro-organismos oportunistas. O impacto econômico da doença é atribuído sobretudo à perda de peso e aos casos de aborto. Assim como a influenza equina, o diagnóstico da influenza suína é feito a partir de coleta de swabs nasais para isolamento e ou realização de testes como ELISA, imunofluorescência ou a reação de polimerase em cadeia. Não existe um tratamento específico para a doença e geralmente se aplica uma terapia de suporte. As ações de manejo sanitário já explicadas também são muito importantes para o controle das epidemias nos rebanhos. Existe também uma vacina que é aplicada principalmente no rebanho europeu, nos animais aos 10 meses de idade, logo após o período de interferência da imunidade materna. Bom, a influenza aviária é uma doença contagiosa que vai atingir aves silvestres e domésticas. São agentes infecciosos de grande interesse também para a saúde pública, porque eles vão originar potentes vírus para os seres humanos. As aves migratórias elas vão fazer a disseminação viral para as aves domésticas e a transmissão vai acontecer principalmente pelo contato com alimentos, águas, fezes e secreções contaminadas. O período de incubação é de 7 dias. A virulência das cepas varia muito e atualmente são classificadas em 2 graus distintos de patogenicidade. As cepas conhecidas como influenza aviária altamente patogênicas, IAP, são responsáveis pela forma severa e sistêmica da doença, que é muito importante para a avicultura comercial de todo o mundo por causa da alta taxa de mortalidade. Já os vírus de patogenicidade média, IAMP, eles causam infecções que variam desde assintomáticas até doença respiratória e gastroentérica, que não tem uma mortalidade tão alta. Bom, após a exposição ao antígeno, a replicação dos vírus de média patogenicidade vai acontecer no trato respiratório e no trato gastrointestinal. As infecções são muitas das vezes assintomáticas, mas os sinais clínicos podem incluir apatia, tosse, lacrimação, queda na produção de ovos e diarreia. Por outro lado, devido à composição dos aminoácidos no seu sítio de clivagem, as hemaglutininas dos subtipos virulentos são suscetíveis à clivagem em muitos tecidos, não só no trato respiratório, facilitando assim o desenvolvimento de uma disseminação sistêmica. Os animais, nesse caso, vão apresentar dificuldades respiratórias, uma diarreia aguda, cianose, edemas, corrimento ocular e nasal, além de prostração e certos distúrbios neurológicos, onde existem relatos de mortalidade de 100%. Para o diagnóstico, são analisadas secreções cloacais e traqueais. A identificação do subtipo viral
é realizada pelas técnicas de inibição de hemaglutinização ou de neuramidase, com utilização de anticorpos específicos para cada uma delas. O Real-Time PCR e ELISA também são testes muito importantes para o diagnóstico. Outro fator é o manejo sanitário adequado, que é muito importante, e cada país tem seus protocolos de atuação durante o surto da doença, onde muito comumente acontece a eliminação total dos animais suspeitos ou acometidos com o descarte de carcaça. E o comércio de aves, ele é monitorado e impõe restrições no transporte de animais, além de quarentena em aves que foram importadas. Então é isso. Se o vídeo te ajudou, deixa o like e qualquer dúvida pode postar nos comentários. Até a próxima!